Podemos sentar, meus irmãos. Nós vamos para a nossa devocional. Nesse momento, queria chamar nosso presbítero Michael, que vai ministrá-la. Bom dia, igreja, graça e paz. Espero que os irmãos estejam bem. Hoje nós vamos falar aqui no nosso devocional um assunto que creio que por providência, logicamente, do Espírito Santo, é uma continuidade do que o nosso presbítero João Paulo disse e nos passou no domingo passado. Peço que os irmãos abram a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3. Evangelho segundo Mateus, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 7 e 8. Enquanto os irmãos abrem, só para nós relembrarmos, no domingo passado o presbítero João Paulo deu devocional com o tema Deus vos chama ao arrependimento. E como é interessante, eu já tinha preparado esse devocional antes do nosso irmão dar o devocional dele. Então eu creio que é providência de Deus. Vamos ler todos juntos em única voz, Mateus 3, versículos 7 e 8. Leiamos. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Oremos, irmãos. Senhor, eterno Deus, maravilhoso Pai, bondoso, eterno em bondade e misericórdia. Neste momento, Senhor, entregamos as nossas vidas, todo o nosso ser, o nosso coração diante de Ti e te rogamos que neste dia, mais uma vez, queira nos abençoar, nos ajudar, fazer-nos crescer em entendimento e sabedoria diante da Tua palavra, Senhor. Fala ao nosso coração, abre a nossa mente, Senhor, ensina-nos como melhor Te servir e entender a Tua vontade. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, contextualizando onde estão inseridos esses dois versículos, João Batista, o pregador, aquele que antecedeu nosso Salvador, ele confrontava uma multidão, pregando o batismo do arrependimento. E como lemos agora há pouco, dentre aquela multidão, vinham pessoas de todo tipo, no meio delas, fariseus, também saduceus, pessoas comuns também. Pelo que João disse, ele não se importava e não se impressionava com as aparências religiosas daquele povo, mas exigia algo além de meros ritos, atos externos, algo além, frutos de arrependimento. E esse será o nosso tema desse breve devocional, frutos dignos de arrependimento. O que seria esse verdadeiro arrependimento? O que seriam esses frutos dignos de arrependimento? Talvez alguém desavisado ou com pouco conhecimento pode pensar que é um sentimento de culpa, um remorso. Será que consiste apenas em palavras vazias? Eu me arrependo, Senhor. Eu entendo o meu pecado e me arrependo. E a partir de então, pego aqui as palavras do reverendo Augusto Nicodemos, em uma de suas aulas, em que ele diz que hoje tem ocorrido um falso arrependimento. E isso acontece principalmente pela forma, às vezes, que as pessoas são convidadas para serem cristãs. E ele exemplifica:
aquele apelo que muitas das vezes vemos assim: aceite a Jesus, dê uma chance a Jesus. Jesus morreu por você, Ele está aqui chorando, esperando por você, levante sua mão, venha até aqui à frente. Muitas das vezes esse tipo de apelo leva a um falso arrependimento, porque nem todos entendem a mensagem, e alguns, aliás, eu digo não poucos, chegam a realmente levantar suas mãos, ir lá na frente, mas com um sentimento assim: eu aceito, vou fazer esse favorzinho para Jesus, afinal, Ele sem pecado, justo, morreu por mim, vou dar uma colherzinha de chá para Ele, eu acho que eu vou aceitar. Então, o sentimento gerado nesse tipo de apelo, às vezes leva a um arrependimento enganoso, falso. Vemos que João Batista não apelava para que fossem apenas batizados como um ato externo. Dentre eles, os fariseus, que eram exímios, guardadores da lei, cumpridores da lei judaica, ele chamava a algo um pouco além. Ou seja, não é simplesmente um ato que significa arrependimento. Não são palavras vazias. E agora recorro-me à língua original no grego, a palavra para arrependimento, eu vou até arriscar aqui, metanoia. Vocês viram que eu... Metanoia. Eu pedi a ajuda do Google, né? Lá para poder... Como que pronuncia? Metanoia. Que significa mudança de vida. Nós, como igreja reformada, estamos sempre reformando, e como cristãos individualmente, estamos sempre arrependendo. É um ato contínuo, progressivo. E quando fazemos uma ponte com Lucas 3:8, não vamos ler, quando Lucas trata também da pregação de João Batista, ele usa essa mesma palavra. O devocional do presbítero João Paulo também usou palavras dessa mesma raiz. E aí vemos que Lucas, ele traz alguns exemplos práticos do que seriam frutos de arrependimento. Antes digo, arrependimento, irmãos, é uma transformação. O arrependimento genuíno começa com uma confissão humilde do pecado. E se olharmos no catecismo de Heidelberg, lá tem uma afirmação que somos propensos a pecar por natureza, mas a graça que nos chama nos ajuda a reconhecer isso diante de Deus. É por graça. João não queria apenas rituais externos. O que João pregava eram vidas mudadas. Lembrando que eu acabei de dizer, Lucas 3, quando as multidões interrogavam, João dizia assim, havia uma pergunta: o que havemos de fazer? João diz assim: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. E aí os publicanos, indo para ser batizados, também perguntavam: mestre, o que havemos de fazer? E ele dizia: não cobreis mais do que o estipulado? Ações. Os soldados lhe perguntaram: e nós, o que faremos? E João dizia: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Ou seja, os cobradores de impostos deveriam parar de extorquir. Os soldados deveriam abandonar a violência e todos deveriam compartilhar com os necessitados. Era somente isso? Obviamente que não. Mas o verdadeiro arrependimento, ele produz frutos que são evidenciados em transformações de vida. O fruto do arrependimento é o fruto que brota da fé. E mais, esses frutos devem apontar para Cristo, irmãos. E nós dependemos totalmente do Espírito Santo para produzirmos esses frutos. Porque ninguém se arrepende por força própria. A palavra de Deus diz lá no Evangelho de João, que é o Espírito Santo que nos convence do pecado. E Ele mesmo nos dá fé para nos voltarmos a Jesus. Ou seja, o arrependimento não é mérito nosso, irmãos. Dessa forma, esses frutos do arrependimento não são para nos salvar, mas para glorificar aquele que nos salvou. É muito importante que entendamos isso. E o arrependimento é um ato contínuo, progressivo. João Calvino já dizia
que a vida cristã é um progresso em arrependimento. Ou seja, nós não produzimos os frutos de uma vez só. É um processo diário de morrer para o pecado e viver para Deus. Nós podemos produzir frutos de arrependimento em situações específicas, em que posso dizer que seria até uma forma de sermos testados, de sermos ensinados pelo Senhor, por situações da nossa vida, por problemas que surgem, em que devemos demonstrar se estamos produzindo frutos da ira ou da mansidão, da impaciência ou da paciência. Em momentos que estamos prontos para cometer um pecado que está saltando aos nossos olhos, e aí temos de decidir, como cristãos, vou ou não vou. Porém, meus irmãos, frutos dignos de arrependimento não se limitam somente a isso. E aí que chama a atenção dos irmãos, eu gosto muito no nosso pequeno grupo, tratar disso com os irmãos que estão aqui, eles vão lembrar. Pecados sutis. Aqueles pecados, aqueles hábitos que nós achamos que não tem importância. Aquilo que do dia a dia não me incomoda, mas que incomoda o Senhor, que é contra a palavra. Nesse momento que nós devemos abrir os nossos olhos e pedir ao Senhor que nos ajude a enxergá-los. Porque nós podemos produzir frutos dignos de arrependimento em várias situações e não esperar que ocorra aquela causa, aquela situação específica que eu vou ou não vou. Porque se eu ficar esperando isso, às vezes eu estou deixando passar oportunidades de produzir frutos de arrependimento em situações tão simples, que começa principalmente dentro da nossa casa, que começa no nosso trabalho, na escola, dentro da igreja. E aí, quem está produzindo frutos dignos de arrependimento no trânsito, praticando a paciência, a humildade, são situações, irmãos, que nós somos às vezes constrangidos, desafiados. Uma resposta que nós damos para nossa esposa, para o marido, para os filhos, que às vezes não deveria ser daquela forma, e acaba sendo um fruto indigno de arrependimento. Nos pequenos grupos estudamos a prática do perdão, da hospitalidade, o dever de socorro. Então, por que eu devo aguardar determinadas situações para agir assim, para demonstrar um fruto de arrependimento? E hoje, a palavra de Deus nos desafia nisso. E vem uma pergunta: as nossas ações refletem que fomos de fato transformados? Será? Que frutos nós estamos produzindo, meus irmãos? Se você confessa pecado como egoísmo, ira, indiferença, se você reconhece que você pratica esses pecados, os frutos têm sido generosidade? Tem sido paciência? Tem sido amor ao próximo? Vamos refletir sobre isso. E quem sabe hoje o Senhor esteja nos chamando a abandonar um hábito pecaminoso, ou reparar um erro que cometemos com alguém. Talvez perdoar quem nos feriu, ou pedir perdão a quem nos ferimos. E nesse momento, irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma entrevista do pastor Paul Washer sobre arrependimento. Nessa entrevista, ele foi perguntado sobre o arrependimento perfeito. Como alcançamos? E ele foi enfático em dizer: não existe um arrependimento perfeito. Ele explica: existem dois grupos de pessoas que são bem diferentes. Aquele grupo que diz: estou salvo, está tudo certo. Creio em Jesus, Ele é meu Salvador, eu sou um pecador e está tudo certo. E tem um outro grupo que diz: eu preciso fazer mais que aquele primeiro grupo. Eu preciso seguir à risca. Eu vou estudar quais são os frutos do Espírito e vou seguir um a um. Não sou como eles, eu sou melhor do que eles. E se apresenta diante do Senhor assim. E os dois grupos estão errados diante da palavra. Porque a palavra ordena assim que nos arrependamos. E se estudarmos profundamente o arrependimento, diz Paul Washer, dá para escrever um livro bem grosso, com muitas páginas.
Mas somente com o conhecimento do arrependimento, ninguém será salvo. Porque o arrependimento tem de ser bíblico. A Bíblia nos dá todas as características do arrependimento genuíno, bíblico. Porém, há algo que deve nos chamar a atenção. Quando alguém vem a Jesus, quando o Senhor chama, converte alguém, nós não podemos esperar um arrependimento maduro, assim como ocorre com a fé. É progressivo, irmãos. E às vezes nós somos pegos contra nós mesmos, exigindo de nós uma perfeição que não é exigida, que ninguém cumpre. Porque a ordem é: crescei. Se é crescimento, não veio pronto. O teu arrependimento não está pronto, a tua fé não está pronta, ela está sendo construída ao longo da tua vida. Então, às vezes, nós queremos cobrar de irmãos, ou cobrar de quem está na liderança, ou cobrar de nós mesmos: eu tenho de ser mais perfeito. E quando você faz isso, você chega numa conclusão: eu não consigo. Irmãos, esse processo leva anos, leva décadas, é um amadurecimento. Então, o que devemos observar? Chegamos à conclusão que ninguém consegue um arrependimento perfeito. Está tudo bem? Nós devemos observar se tem a semente genuína do arrependimento perfeito no nosso coração. Se está tendo brotos, está tendo evolução. Eu estou melhor, eu estou mais de acordo com a palavra do que eu estava ontem. E aí, mesmo aquele que tem décadas de caminhar na fé, de arrependimento, ele chega numa conclusão que nós também chegamos: Deus é tudo, Cristo é tudo, eu preciso de Cristo, eu não posso salvar a mim mesmo, eu estou perdido, eu preciso de um Salvador, eu estou caindo, eu não posso me salvar, salva-me, Senhor. Esta ação, essas palavras já evidenciam que há uma sementinha dentro de nós de arrependimento. Porque exigir que alguém cumpra tudo o que está dito na palavra sobre arrependimento, cumpra tudo, é algo irracional. Mas sabemos que no dia a dia, passo a passo, o Senhor salva homens que se arrependem, mas não que se arrependem perfeitamente, porém, que têm corações contritos. Mesmo que o teu coração hoje fique contrito, porque você não consegue ser contrito como deveria ser, entende? Porque você não consegue arrepender como deveria arrepender. Esse momento, esse pensamento, já evidencia que aí dentro há a sementinha da salvação, da conversão, de que você é um salvo. Somos salvos pela fé, do tamanho de um grão de mostarda, que vai continuar crescendo, crescendo, crescendo. Não é a qualidade da fé, mas a grandeza da fé. É a qualidade, o caráter, a grandeza daquele em que você crê, e não em você. Por isso, olhe para Jesus. E se você tirar os olhos do Senhor por um segundo, sinta temor, apavore com isso. Volte os seus olhos a Jesus. Confesse o quanto você precisa dele. E eu concluo, irmãos. Ore ao Senhor. Peça ao Espírito Santo que te mostre onde você precisa mudar, onde é preciso mudar. E tome uma ação concreta, não fique só nisso. Haja, que pode ser uma conversa, uma restituição, ou até mesmo um ato de serviço na própria igreja. Confie em Deus, aquele que começou a boa obra em nós, a completará, conforme Filipenses 1, versículo 6. O chamado de João ecoa até nós, irmãos. Produzir frutos dignos de arrependimento. E que nossa vida mostre que pertencemos a Cristo, não por força, mas por graça. A graça que nos renova. E que o Senhor nos ajude a viver assim, para a sua glória, irmãos. Oremos. Senhor Deus e Pai, acabamos de ouvir a Tua palavra, Senhor, sobre os frutos dignos de arrependimento. E neste momento a Tua igreja aqui reunida confessa: não conseguimos sem o Senhor. Não conseguimos caminhar, Pai, dar um passo sequer, avançar, amadurecer, sem o Espírito Santo agir em nós. Então hoje, Pai, age em nosso coração, age na nossa mente, na nossa vida. Ensina-nos e ajude-nos a colocar em prática tudo o que temos aprendido da Tua palavra. E mais uma vez,
Perdoa-nos, Senhor, quando demonstramos a falta de fé. Dá-nos a fé. Salva-nos pelo amor do teu santo nome a cada dia mais. É o que nós pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.